de cura e restauração. Por tua graça somos teu reino, filhos herdeiros, livres em ti. O teu nome é salvação, que nos transforma e nos traz redenção. Nas batalhas, vencedor, tu nos dás a vitória e cantamos grande, não há outro igual a ti. Grande, não há outro igual a ti. Grande, não há outro igual a ti. Grande. Muralhas caem, cadeias se rompem, vivemos para sempre, justos em ti. Nos levantamos, venha teu reino, livres brilhamos, teu sangue, tua cruz. O teu nome é salvação, que nos transforma e nos traz redenção. Nas batalhas, vencedor, tu nos dás a vitória e cantamos grande, não há outro igual a ti. Grande, não há outro igual a ti. Grande, não há outro igual a ti. Grande.
peço agora, eu me aproximo de tua glória. Cobre-me com tua graça, sou filho que ama tua glória.
boa noite a todos, paz do Senhor, todos vocês. Nós estamos mais uma vez aqui para cumprir a vontade de Deus, para falar do amor de Deus, de alguma forma, transmitir algo da parte do Senhor. Então, nesse momento, a gente queria aproveitar para a gente orar, alguns pedidos de oração e exercitar, né? A comunhão entre os irmãos, ela ajuda a gente a exercitar as disciplinas espirituais. Então, quanto mais a gente aproveita o nosso tempo juntos para orar, mais a gente tem vontade de orar quando não está num culto, quando não está num momento devocional como esse. Então a gente exercita isso, não é? Quando a gente está junto, para que a gente possa praticar quando a gente não estiver juntos, tá? Então hoje pediu oração o Denilson e a sua família, ele pediu, colocou lá nos comentários. A gente tem aí o Dr. Ricardo, que é um médico que está entubado, mas está melhorando progressivamente. A gente tem a mãe da Patrícia, que fez um cateterismo e vai precisar fazer uma outra intervenção, né, cardíaca, mas também estava com previsão até de alta hoje. A gente tem a Vanessa, que é amiga da Ariane, que está com coronavírus, e a gente tem o Joelcio, que está com operação para ser feita, ele fraturou o fêmur. A gente está orando também pelo Rodrigo. O Rodrigo está aí numa batalha, né? Logo a gente vai ter um testemunho para contar de vitória, mas a gente está orando por ele. A mãe dele também é paciente de câncer, né? Uma situação muito complicada, mas nós temos orado. Tá? Se eu esqueci, porventura esqueci alguma coisa, aí você pode colocar. Olha aí, a Vânia já está dando uma notícia ótima. O Dr. Ricardo já desentubou, tá? Graças a Deus. O Rodrigo está relatando aqui sobre a mãe, que a gente acabou de falar, vai precisar de fazer uma cirurgia amanhã para colocar um catéter. Tá? Então, a gente sempre se preocupa mais nesse momento que a gente está passando por causa dos hospitais, né? Vamos estar orando por esse assunto aqui, tá bom? A gente está orando também, em especial, várias pessoas colocaram esse motivo, orar pela reconciliação dos filhos com o Senhor. Então a gente crê que nesse momento, de alguma maneira, as pessoas possam ter uma experiência de retornarem para Jesus. Tá? Então vamos orar. Pai, nós oramos a Ti, nós estamos agradecidos pela melhora do Dr. Ricardo, continuamos a orar por ele, para que o Senhor continue intervindo ali, através dos médicos, as ações, tudo que for feito ali possa trazer saúde para o Teu filho, que principalmente a Tua mão seja estendida em favor dele, que o Senhor opere um milagre. Clamamos pela vida do Rodrigo também, que o Senhor cuide do seu quadro, trazendo cura. Nós queremos dar esse testemunho, Senhor Deus. Nós queremos falar daquilo que o Senhor faz na vida das pessoas que creem no Teu nome. Ó Deus, nós cremos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que Te amam. Aqui é um povo, há uma conexão de pessoas que Te amam, Senhor. Que o Senhor possa realizar os Teus atos de justiça sejam proclamados sobre as nossas vidas, contribuindo para a vida de cada um de nós. Nós oramos pela mãe do Rodrigo, por essa intervenção que ela vai precisar fazer amanhã. Que o Senhor esteja com ela, com a família, que a gente possa dar mais essa notícia boa aqui, Pai, de melhora, de um quadro favorável. Oramos pela mãe da Patrícia também, para que ela possa progredir ali no seu tratamento, para quanto antes estar em casa, se recuperando em casa, fora de um leito de hospital. Oramos também pela Vanessa, que a Ariane possa trazer boas notícias também. Ó Pai, nós amamos os nossos filhos, eles são o maior tesouro que nós temos. Que o Senhor traga de volta, reconcilie filhos para que voltem à presença do Senhor, para a paz e a alegria dos seus pais. Nós clamamos por isso, que a gente possa ter notícia que muita gente está tendo um encontro com Jesus, está se reconciliando com o Senhor, que famílias possam se reestruturar
nesse período, Senhor, de isolamento, de quarentena. Ó Deus, que o Senhor faça obras poderosas e maravilhosas no nosso meio. Lembramos também do Joelso, que vai operar, ou até mesmo já tem operado o fêmur. A gente não teve notícias hoje dele, mas que o Senhor possa estar com ele, com a família. Nós clamamos para que o Senhor muito abençoe. Lembramos também de todos aqueles que estão vivendo dramas emocionais agravados por essa situação que nós estamos vivendo. Que o Senhor seja com cada um deles, os medicamentos possam fazer efeito, trazer poucos danos colaterais e que principalmente o Senhor seja a cura de cada um deles, que eles possam viver a terapia de Cristo e possam ser tratados por Jesus como o Senhor tem tratado a cada um de nós. Nós assim oramos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, então enquanto eu estava orando aqui, Patrícia colocou, minha mãe terá alta quinta-feira e hoje ela fez a angioplastia. Então a intervenção de hoje foi feita, né? A intervenção que tinha para ser feita foi feita hoje e na quinta-feira, graças a Deus, a Patrícia vai ter sua mãe lá, convalescendo com ela na casa, né? Em casa, fora de um leito do hospital. Amém? Bom, a gente tem uma mensagem hoje para trazer. Eu estou muito feliz pela possibilidade de estar compartilhando com vocês a palavra do Senhor. É um drama muito grande a gente querer participar coisas da palavra e não ter como. Então, graças a Deus por essa conexão, através da qual a gente tem aí a chance, a oportunidade de chegar até vocês. Espero que esteja edificando a vida de vocês e que a gente se apegue. O clamor, o apelo que eu faço é esse, né? Inicialmente, que a gente se apegue à palavra de Deus. Nós precisamos muito da palavra de Deus. Que a gente veja nesse momento aqui um momento de facilitação, né? De iniciação, de facilitação, de crescimento para nós, através da palavra. Bom, o texto de hoje está no segundo livro dos Reis, no capítulo 4, são apenas, acho que 3 versículos. A gente vai começar no 38 e vamos até o 41. Quando você procura aqui, eu tomo um pouquinho da água. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, 38 a 41. Saudar aí a tia Lissa, Marco Aurélio Patrícia, Vânia Guida, Rodrigo Mansur, Simone Valviesse. Daniele hoje está com o Danielzinho. O Danielzinho está bem agitado. Minha mãe também está assistindo, na casa dela. E todos vocês aí são muito bem-vindos para esse momento da palavra. Acho que Marcelo também deve estar com a gente, ele estava sem o telefone, né? E aí a gente já pode fazer a leitura aqui. Bom, diz assim a palavra do Senhor, a partir do verso 38. Eliseu partiu e foi para Gilgal. Havia fome ali. Enquanto conversava com os discípulos dos profetas, disse a seu ajudante: põe uma panela grande no fogo e prepare um ensopado para os profetas. Um deles saiu ao campo para apanhar algumas ervas. Ele encontrou uma trepadeira de frutas silvestres, apanhou alguns frutos e encheu a capa com eles. Voltou, cortou-os e os misturou no ensopado, mesmo que ninguém soubesse que tipo de planta era. Quando tudo ficou pronto, o ensopado foi servido aos profetas. Eles começaram a comer, mas gritaram: a comida está contaminada, ó homem de Deus. Ninguém mais pôde comer. Eliseu pediu: dê-me um pouco de farinha. Ele jogou a farinha no ensopado. Em seguida ordenou: agora sirvam aos homens. Eles comeram e passaram bem. Não havia mais
problemas algum com o ensopado. Amém? Vamos orar. Pai, aplica a revelação da Tua Palavra ao nosso coração. Que a Tua Palavra ela possa cumprir o propósito para o qual ela está sendo enviada. Nessa conexão, possamos estar mais profundamente conectados contigo. Edifica-nos através da Tua Palavra. Que possamos compreender, caia por terra toda distração, que possamos compreender, que não hajam embaraços, para que possamos absorver o ensino e nos sentirmos alimentados pela porção da Tua Palavra que desce sobre nós nesse momento. Nós assim oramos a Ti, no nome do Senhor Jesus. Amém. Marcelo está aí também com a gente, né? Sem telefone. Minha sogra está também, Marlete, tia Bizinha, o Vitinho, Edileuza, querida, minha prima Silvana, Sunelma, minha prima também, Maria Rangel, muito querida, e é isso aí. Oi? E a Ingrid também. Beijo aí extensivo aí ao Ronald e a Enid, tá bom? Bom, esse texto, irmãos, ele é um texto muito interessante. Ele começa relatando uma fome. Eu sempre digo algo, quando há fome, a gente se movimenta. Ninguém fica parado quando está com fome. A gente se agita, se move no sentido de procurar comida. A gente procura comer. E aí Eliseu ele vai para aquela terra em que estava faltando alimento. Bom, é muito importante perceber uma coisa. A fome estava naquela terra. Não significa que em todas as terras havia fome. Havia fome naquela terra. E é preciso que a gente compreenda que na nossa vida, às vezes há uma fome de alguma coisa numa determinada terra, numa determinada geografia, num determinado assunto, numa determinada área da nossa vida. Com isso eu quero te chamar a atenção para refletir sobre qual área da tua vida que possa haver uma fome. A gente está aqui porque a gente tem fome. E quanto melhor a gente refletir sobre as áreas sobre as quais nós estamos famintos, mais a gente compreende que precisa se alimentar e recebe, toma posse do alimento para nós, para sermos fortalecidos. E é interessante que o nome da terra faz todo sentido com o que a gente quer falar. Gilgal significa círculo, roda. Processo de coach, por exemplo, eles têm como um padrão começar trabalhando com as pessoas, mostrando a nossa vida como uma roda. Você consegue visualizar quando eu mostrar para você, quando eu te disser uma roda com algumas fatias, e ali você vê a sua própria vida. Não é? Você está conseguindo imaginar, visualizar uma roda, e aí tem fatias essa roda. Uma fatia é a saúde, outra fatia são as finanças, os nossos projetos, a nossa vida social, os nossos relacionamentos, nosso casamento, nossos filhos. Enfim, a nossa roda é como se fosse uma roda mesmo. E aí quando você avalia a tua roda da vida, será que há fome sob algum aspecto? Meu papel aqui não é identificar isso por você, mas é apenas apresentar essa roda para que você enxergue aonde possa estar havendo fome. Eliseu vai ali onde havia fome, naquela roda. E círculo também é uma palavra interessante porque nós temos a sensação, sobre alguns aspectos da nossa vida, que nós estamos andando em círculo, que nós não estamos andando para frente. Então eu queria que você pegasse essa ilustração da Gilgal, da terra de Gilgal, e trouxesse para a nossa vida, trouxesse para a tua vida e percebesse essas duas coisas.
na roda da tua vida, qual é o assunto onde há fome? E a segunda pergunta é refletirmos sobre, será que em alguma área da nossa vida nós estamos nos sentindo como se nós estivéssemos andando em círculos? Bom, eu gosto sempre de pensar a ação do profeta como uma solução para a minha vida. O profeta é alguém que fala da parte de Deus. E quando eu abro a palavra fala da parte de Deus para mim e para você. Então vamos tentar compreender qual foi a solução que o profeta deu para a fome que havia. Bom, o texto diz o seguinte: enquanto ele conversava com os discípulos dos profetas, disse a seu ajudante: põe uma panela grande no fogo e prepare um ensopado para os profetas. Bom, a panela é onde a gente encontra comida. Quando você chega da rua, você está com fome, você vai direto na panela para ver o que é que tem de comida na panela. E aqui a instrução do profeta é que essa panela, ela seja uma panela grande e que esteja no fogo. Bom, a primeira coisa que eu vejo aí, que dá início ao processo de solução desse problema da fome, é colocar a panela no fogo. O fogo fala da ação do Espírito. Para a gente preparar uma comida, precisa ir ao fogo. Então a gente precisa pegar uma panela grande, a gente precisa pegar a nossa vida, nos enchermos de expectativa e colocarmos a nossa vida no Espírito. Aí a panela grande é a tua família, a panela grande é a comunidade onde você congrega, a panela grande é a sociedade. Tudo isso na nossa vida, a nossa vida precisa estar no fogo do Espírito. Nós não podemos ser frios na presença de Deus, nós não podemos existir, nós não podemos ter uma vida distante do fogo do Espírito Santo. É um alvo para nós, precisa ser um alvo para nós. Eu buscar a presença do Espírito Santo. Por quê? Quanto mais eu busco a presença do Espírito Santo, mais eu consigo me condicionar a preparar algo para vencer a fome. Se a gente está com fome de alguma coisa, a gente não pode ficar parado. Se há fome, a gente precisa se movimentar. E a gente precisa se aplicar em fazer uma coisa estrategicamente falando. Não adianta só se mover de um lado para o outro. Não adianta andar em círculo. A gente precisa pegar pela fé a panela grande. É com muita expectativa que a gente vai à presença de Deus, vai ao altar de Deus e precisamos colocar essa panela grande no fogo. O tempo é de escassez, né? O tempo que a gente está vivendo é um tempo de escassez, sob vários aspectos. Mas a nossa fé tem que ser grande. A fé, ela existe para esses momentos, principalmente. Então, a panela não pode ser uma panela pequena. A proposta tem que ser crer abundantemente, de todo o coração, confiar completamente no Senhor. E aplicar a nossa vida ao fogo do Espírito Santo. Bom, quando o profeta dá a direção para que se fosse fazer um ensopado ali, que se fosse, né, buscar alguma coisa que pudesse se fazer para comer, quem buscou, né, aquele fruto silvestre, em outras traduções aí é coloquíntida, né? É veneno, é um veneno. Quem colocou não sabia que era veneno. E aí eu quero dizer para você que a gente tem que observar e avaliar o que a gente está colocando na nossa panela. O que você está dando para a sua família comer, espiritualmente falando? O que você está fazendo nessa panela? O que você está preparando? E aí a gente pensa nos nossos pensamentos, a gente coloca nossos pensamentos, sentimentos, emoções como ingredientes.
Se você parar para pensar em como você está emocionalmente, esses ingredientes numa panela dão o quê? É uma coisa para a gente pensar, né? Se a gente somar a maneira como a gente lida com as pessoas, como a gente fala com a nossa família, como a gente se dirige às situações da vida, a gente tem que se enxergar como que preparando uma refeição. E o que a gente está usando de ingredientes? Gente, colocando veneno numa panela não tem como sair uma coisa boa. Não tem como a gente se alimentar bem usando mal os ingredientes e com ingredientes ruins. Entendeu? Ao ingrediente e ao modo de preparo. São duas coisas. Como a gente prepara, tem que ser no fogo do espírito e tem que ter os ingredientes. A palavra está recheada de ingredientes para a gente colocar na panela da nossa vida. E aí há algo que a gente precisa dizer, a gente precisa observar na humanidade. A fome tem feito com que as pessoas comam qualquer coisa. Quando você está com fome, de verdade, você perde o rigor de avaliar a comida. Às vezes a fome é tanta que qualquer coisa que você coma serve. E esse é que é o grande problema. A gente pode estar comendo veneno, a gente pode estar morrendo por aquilo que a gente come, daquilo que a gente se alimenta, porque não há discernimento daquilo que a gente está comendo. Posso falar uma coisa para você, pode soar muito pessoal, e aí eu não quero me intrometer na sua vida. Mas, por exemplo, excesso de noticiário é venenoso. É venenoso. Você liga a televisão, o assunto é o mesmo. E aquilo se gasta num nível que vai muito além de se informar. A sensação que a gente tem, à medida que a gente vai assistindo o noticiário, é que nós estamos sendo contaminados, é que nós estamos sendo envenenados. Nós não estamos pregando aqui alienação ao que está acontecendo. O problema é quando a informação ela é excessiva e, ao invés de educar, direcionar, informar, ela começa a nos prejudicar, como que um veneno que a gente coloca. A gente fica menos exigente quando está com fome. E atenção, uma coisa muito séria na vida, a carência faz com que a gente faça péssimas escolhas. Por carência, uma pessoa se envolve com quem não tem que se envolver. Por carência, a gente se expõe demais e se abre demais para pessoas que não vão zelar por aquilo que estão ouvindo da nossa vida. Por carência, a gente toma decisões erradas na vida, se envolve profissionalmente mal com as coisas, enfim. A fome, ela pode nos ensinar, como ela pode nos levar a um envenenamento. Se há um descontrole, se há um despreparo no momento de buscar e de resolver o problema da fome, a gente pode piorar o que a gente está sentindo, vivendo, se matando, se contaminando daquilo que a gente se alimenta. Eu não sei se você consegue perceber que tem coisas que as pessoas falam para a gente e elas estão tremendamente bem intencionadas. Mas vai aqui um alerta. Mesmo que as pessoas estejam bem intencionadas, uma palavra pode envenenar a nossa vida. A gente pode ir abaixo por causa de uma informação errada, não é? Uma notícia falsa, e com isso ser envenenado. A intenção pode ter sido boa. Eu estou falando isso porque deve haver um rigor maior em nós com relação àquilo que a gente transmite, não é? Via um WhatsApp, que a gente passa para as pessoas. Às vezes a gente não sabe nem a fonte daquilo. Eu penso que um exemplo bom é o da criança, né? Criança, numa determinada idade, precisamente, ela coloca tudo na boca. Qualquer coisa na boca.
Agora, quando ela amadurece, ela escolhe o que ela vai, ela seleciona o que ela vai comer. Eu gosto disso, eu não gosto daquilo. A maturidade vai apurando o nosso paladar para saber o que é o que. Quando você come, foi o caso dos profetas aqui, quando eles começaram a comer, eles perceberam que tinha algum problema. A comida estava contaminada e nós precisamos discernir sobre do que nós estamos nos alimentando. Eu fico feliz que você esteja aqui com a gente. Por quê? A gente está transmitindo a palavra, não há risco de contaminação, senão de fortalecimento para a sua vida. Agora, é preocupante quando a gente não mede, não avalia o que é que está comendo, do que está se alimentando, o que é que está entrando em você, na tua mente, no teu coração. Que tipo de sentimentos, que tipo de emoções. Não adianta você dizer que está passando mal depois de ter comido algo ruim e não associar uma coisa com a outra. Às vezes a nossa vida vai mal e tem tudo a ver com aquilo do que nós nos alimentamos. Eu me alimentei bem, eu vou ficar fortalecido, eu vou ser fortalecido e vou começar a caminhar bem. Fortalecido por aquela refeição, por aquela alimentação saudável. Agora, se eu me alimento mal, o risco de passar mal no caminho é muito grande. E há muita gente passando mal. Há muita gente sofrendo e não está conseguindo enxergar que tem a ver com o que comeu, com o que ingeriu, com o que entrou. O que é que está entrando no seu coração? O ensino do profeta, ele te ajuda a discernir. O ensino da palavra nos ajuda a checar, avaliar, vigiar sobre aquilo que a gente coloca para dentro. Precisamente aquilo que a gente deixa entrar na nossa vida. E aí qual foi a solução? O profeta estava ali, não deixou que se criasse um pânico por causa da comida envenenada. Ele pede o seguinte: olha, traga um pouco de farinha e ele joga aquela farinha no ensopado. Farinha é trigo moído. Você se lembra quem foi que foi moído na cruz por mim e por você? Jesus. Jesus é que tira a contaminação. Jesus é que nos alimenta. Nós precisamos ser alimentados dessa farinha, desse Jesus crucificado e ressuscitado. Quanto mais a gente se aproxima de Jesus, mais a gente manda para longe essa contaminação. Até aquilo que possa estar contaminando a sua vida, quando Jesus entra, ele transforma. Aí está uma grande característica, né? A farinha no ensopado, ele não manda jogar, olha só. Ele não manda jogar o ensopado contaminado fora. Existem muitas experiências na sua vida que te contaminaram. Mas quando Jesus entra nesses assuntos da roda da nossa vida, ele nos leva a ressignificar. Então a gente aprende. Você passou por uma decepção, mas aquela decepção com Jesus, ela deixa de ser uma decepção pura e simples e passa a ser uma experiência que te leva a crescimento, que te leva a um entendimento maior, que te leva a ser capaz de transmitir para outras pessoas um ensino que proteja outras pessoas de serem decepcionadas como você foi. Simone está falando aqui. Meu pastor, temos que muitas vezes usar uma peneira espiritual para que tudo que passe venha nos edificar. É isso aí. Eu não posso, é importante ter falado isso, né? Eu não posso impedir que as pessoas falem. Não, eu já sei que é o Marcelo. Eu já sei que é o Marcelo. Eu não posso impedir que as pessoas falem as coisas. Mas eu posso impedir que a minha compreensão
sobre o que as pessoas me falem traga contaminação para mim. Então você falou, você foi ríspida comigo. Como é que eu ressignifico isso? Bom, Simone não deve estar bem hoje, Marcelo não está legal hoje. Vamos dar uma colher de chá para ele. Porque se você acolhe tudo aquilo que te falo, você é contaminado. Então você tem que, a todo momento, usar essa peneira espiritual para que tudo que venha te edifique. Quando chove, é uma bênção. Quando faz sol, é uma bênção. Quando venta, é uma bênção. Tem sempre alguma coisa acontecendo na natureza positivamente quando acontece alguma coisa. Então, de tudo a gente pode extrair uma lição, a menos que a gente não saiba como usar essa peneira e deixe passar aquilo que, ao invés de alimentar, nos contamine. Então, a gente precisa desenvolver essa capacidade de discernir. E eu queria fechar dizendo algo. Como é que a gente cozinha? A gente faz movimentos circulares para que os ingredientes eles possam se misturar para que a comida fique pronta. Não é? A gente pega elementos que estão separados e junta. Eu quero terminar fazendo uma pergunta para você. O que está saindo daquilo que você está vivendo? Você está juntando os ingredientes e está saindo algo bom? Não é? O que é que nós temos extraído desse círculo da nossa vida? A gente tem que começar a pegar a colher, provar, experimentar e ver se está bom. E se não estiver bom, a gente tem que voltar à receita. Quem tem a receita é a palavra. A gente precisa sempre aplicar as nossas receitas. Nós precisamos aplicar a farinha, o trigo moído, o Jesus revelado. A Vânia está falando aqui. É exatamente isso que aconteceu comigo. Minha vida foi contaminada e estes momentos que estamos passando está me tratando com essa terapia de Cristo. Obrigado, Senhor. A gente não pode impedir que a gente tenha conosco contaminações, coisas que fizeram. Eu não posso impedir que pessoas ajam contra mim, né, até determinado ponto. Eu não tenho como impedir que as pessoas façam, falem, pensem, mas eu posso ser tratado por Jesus. A terapia de Cristo é um modo de tirar a contaminação da vida e nos permitir tomarmos para nós uma alimentação que nos fortaleça. Não sei como é que foi seu dia hoje, se foi bom, se foi ruim. Não sei como é que você está passando em meio a todos esses acontecimentos, essas circunstâncias adversas que nós estamos atravessando. Mas eu creio que Jesus pode nos levar a ressignificar seja o que for. Eu, por causa de uma quarentena, estou tendo a chance de pregar e falar com pessoas que eu sequer conhecia. Eu, por causa de uma quarentena, por conta de um isolamento, estou chegando a pessoas da minha família que estão mais distantes. Por causa de uma quarentena, estou tendo a chance de pregar todos os dias e não apenas o dia em que a nossa comunidade se reúne presencialmente. Agora a gente não está reunindo presencialmente, que é aos sábados. Mas a gente está se reunindo, se conectando todos os dias. Pastor, se usarmos a palavra como alimento e fortalecimento, jamais faltará tempero para qualquer situação. É isso aí. Às vezes a gente passa por situações sem sabor, que não são prazerosas. Mas quando Jesus entra, Jesus é o tempero que faz a comida ficar agradável. Então, a Ariane, que está chegando agora, não é? Se a gente vive alguma coisa na nossa vida, se há um passado em nós que nos atormenta, como que um efeito de uma contaminação, como se a gente tivesse comido, experimentado algo que não presta, quando entra a farinha, quando entra o Jesus, ele transforma essa situação.
Eu já falei isso aqui e quero repetir. É muito melhor nos relacionarmos com pessoas que experimentam situações da vida e as ultrapassam, do que pessoas que nunca viveram nada. Pessoas bobas, superficiais, não nos interessam. Mas é bonito quando a gente vê uma pessoa que tem uma história para contar. Eu estava conversando outro dia com o Rodrigo sobre isso, não é? Rodrigo e a esposa têm uma história linda de superação, de vitória em concurso, de mudança de lugar, de profissão, de tudo. Como eles lutaram para chegar onde eles estão. Eu quero estar próximo de pessoas como eles porque eles têm uma história, eles me inspiram de alguma maneira, não é? Agora, todas essas pessoas, em algum momento, em algum dado momento, elas sofreram contaminações. E o que é que fez a diferença na vida delas? Quando Jesus entrou para ser o tempero que ele tira a contaminação, não invalida a experiência. É isso que eu quero deixar muito claro. Eu não estou pedindo para você esquecer tua vida, viver como se você não tivesse passado pelo que você passou. Eu quero apenas que você creia que Jesus tem o poder de ressignificar tuas experiências e aí você já pode viver uma vida saudável, ainda que o mundo deseje te contaminar, ainda que o mundo tente te contaminar, você pode viver uma experiência diferente simplesmente porque Jesus entrou. Põe a tua panela grande no fogo. Jesus quer fazer coisas grandes na nossa vida. Ainda que a gente tenha provado do veneno da experiência humana, desse mundo mal caído, Jesus ele é capaz de nos levar a ultrapassar e viver uma experiência diferente. Pai, nós entregamos a nossa vida. Queremos colocar uma panela grande no fogo do Teu Espírito, crendo que pela fé o Senhor é poderoso para fazer coisas grandes nas nossas vidas. Pai, às vezes provamos do veneno desse mundo. Que o Senhor possa aplicar a Tua palavra em nós e nós não sejamos envenenados. Que o Senhor nos cure, que o Senhor trate de cada um de nós. Tu conheces as nossas dores, Tu conheces as nossas tristezas, as nossas vergonhas, ingredientes péssimos, Pai, dos quais nós precisamos provar por vezes na vida, mas que não fiquemos assim, parados naquilo que fizeram, mas que possamos contar com o Teu poder de intervir e mudar a nossa história, nos dando sentido à vida, nos dando vontade de viver. Nós assim oramos a Ti, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós para todo sempre. Amém. Que Jesus abençoe a todos vocês. Obrigado por mais essa conexão em que a gente pôde estar junto, mesmo estando distante e estando mais conectados com o Senhor. Em Jesus, a gente está sendo tratado. Nós estamos sendo tratados por Jesus. Até amanhã. Que o Senhor abençoe a todos. Se foi uma bênção para você, eu te peço humildemente que você compartilhe, passe à frente essa mensagem para que outras pessoas também possam viver a terapia de Cristo. Amém?